lugar que é para pegar a gente olhando para o povo saber que nós somos crentes. Olha, Jesus querido, maravilhoso. Tu és bendito, Tu és todo poderoso. Sobre as novelas, sobre a tua presença, Pai querido, nesta hora. Meu Deus, Nós queremos pedir, Senhor, as tuas misericórdias sobre as nossas vidas, ó Pai querido, pois sem as tuas misericórdias nós seríamos destruídos, ó Pai querido. Senhor, Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, pela oportunidade de estar ouvindo a sua palavra, ó Pai querido, dá para os abençoa, Senhor, a cada um, Pai querido. Abençoa o nosso pastor, o pastor João, para que essa aula. Dá graça, Senhor, e continua abençoando de uma forma especial, Senhor. Abençoa meus familiares, ó Pai querido. Ó, Senhor, põe na tua mão. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois bem, nós estamos começando uma nova matéria e ela chama-se Livros Poéticos. Está vendo como o tempo está passando rápido? Já é a nossa quarta matéria, é isso? Introdução à Bíblia, Pentateuco, livros históricos. Agora vamos ter os livros poéticos. Estamos começando a nossa quarta matéria. Então vamos lá. Estudaremos nessa disciplina os 5 livros poéticos. Esta seção da Bíblia é composta de 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Estou sentindo falta do irmão José Augusto e da irmã Rosana. Então, quais os 5 livros? Vamos lá? 5 livros poéticos. Falem comigo. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Estes são os livros poéticos. Antes de examiná-los, devemos observar certas características que todos estes livros têm. Então, cada livro que nós estamos estudando, nós vamos estudar a característica, tá? O jeito deles, particularidades de cada um dos livros. Os livros poéticos são experiências, são experienciais e estão preocupados com os indivíduos. Portanto, tem a ver com o coração humano, tem muito a ver com o nosso coração, o coração do ser humano, esses 5 livros. Agora veja bem, olha a palavra, eles são experienciais. Então eles nos servem como experiência e não como doutrina, tá? Não se deve pegar nenhum desses livros para fazer uma doutrina. A doutrina, ela está desenvolvida totalmente no Novo Testamento. No Antigo Testamento ela é um embrião. Então não se deve pegar e aplicar um ensinamento desse direto à igreja. Tá? Aplica-se a cada indivíduo como experiência, serve para nos dar ânimo, serve para nos consolar nos nossos momentos difíceis, serve para nos incentivar a louvar a Deus nos momentos de alegria, mas não são para estabelecer os nossos dogmas, as nossas convicções cristãs, tá? Para estabelecer as nossas convicções cristãs. Por exemplo, uma convicção que nós temos que ter, que Jesus Cristo é Deus. Não se deve fazer uso de um livro poético para isso. Para nós termos base, para a nossa fé na divindade de Cristo, por exemplo, o melhor são os evangelhos, as cartas, o livro do Apocalipse, e não os livros poéticos. Para nós cremos na doutrina da verdade também, o Novo Testamento, que já está desenvolvida. Então, o que nós vamos fazer com esses livros? Nós vamos tirar experiências dele. E as experiências, elas não podem estar acima da doutrina. Tá bom? É que nem a nossa...
É igual a nossa experiência do nosso dia a dia. Eu tive uma experiência com Deus. A sua experiência particular que você teve com Deus não pode estar acima da doutrina. Assim são esses 5 livros. Eles são divinamente inspirados, mas eles não estão acima da doutrina. Um erro que se comete é pegar, por exemplo, Eclesiastes para pensar no som da alma, à luz do livro de Eclesiastes, para pensar na morte, para pensar na doutrina sobre a morte. Não se faz isso à luz desses livros, porque esses livros, eles são galgados em experiência, galgados em filosofia. Eclesiastes, por exemplo, é filosofia existencial pura, é o ciclo da vida. Então não deve ser usado esses livros para fazer doutrina. Por exemplo, eu já preguei um sermão, não lembro se eu cheguei a pregar aqui não, mas eu não lembro se eu cheguei a pregar na sede da Sevive, quando era na borboleta amarela, né? Não sei se eu cheguei a pregar sobre isso, que eu preguei lá algumas vezes. Mas anotem aí, para vocês terem uma ideia de como não se pode fazer uma doutrina. Primeiro abram as suas Bíblias em Eclesiastes. Me parece que é o capítulo 3, que diz que há tempo determinado para todas as coisas. 3. Então lá abram as suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 3, para... Deus e poder. Aleluia. Eclesiastes capítulo 3. Por que eu vou fazer essa leitura, gente? Ó, fica comigo, tá? Não dispersa não pense em outra coisa, não. Foca na aula, tá bom? Por que eu estou pedindo para você chocar na aula? Porque teologia não é uma coisa fácil. E esses livros, lembra que eu falei para vocês na semana passada que eles são a parte mais difícil do Antigo Testamento, que nós teríamos algumas surpresas? Então fica comigo, olha para cá, tá bom? Fica comigo nesse negócio. Eu quero ler Eclesiastes capítulo 3, porque eu quero dar base para aquilo que eu vou falar, para que não seja somente a minha opinião, é a opinião do professor. Eu quero dar base, tá? Está todo mundo lá em Eclesiastes capítulo 3? Eu quero pedir uma coisa para os irmãos. Os irmãos podem falar em qualquer momento da aula, pode levantar a mão, pode falar, pode dar suas ideias, tá? Pode perguntar. Eu só peço que os irmãos não falem durante a leitura do texto, tá bom? Porque se falar durante a leitura do texto, eu vou pedir para parar a leitura. Ele vai dizer, nossa, o professor é chato. Mas não pode falar durante a leitura do texto. Se todos encontraram, Eclesiastes capítulo 3, eu quero uma versão antiga, eu não quero essas versões novas, não, que vai me trazer problema isso. Eu quero uma RC, Almeida Revista Corrigida, ou uma ARA, ou isso também, Almeida Corrigida Fiel. Vamos lá. Eclesiastes 3. Isso, a partir do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Para. Tempo de matar. Mas a Bíblia não diz, não matarás? Então, anota no seu caderno ou faz um risquinho aí nesse tempo de matar. Tempo de matar. Continua, por favor. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar.
tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar. Fala aí. O cristão deve odiar? Não. Então tá, então marca aí. Continua. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Continua mais um pouquinho. Tendo visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze bem de todo o seu trabalho. E isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol do que no lugar do juízo. Vi mais debaixo do sol. Para aí. Marca aí essa expressão debaixo do sol. E só completa esse versículo, não prossegue a leitura não, tá? Tá. Vi mais debaixo do sol, que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da injustiça havia iniquidade. Tá. Então veja bem, fala de tempo de matar, porém a Bíblia diz não matarás. Fala de odiar, mas também a Bíblia fala contra o ódio. A questão do matar, não matarás, o não matarás, quando Deus diz não matarás, ele está buscando contornar, porque ele sabe que o homem vai errar, ele conhece a estrutura do homem, ele está buscando contornar uma situação em que a vida humana perca o seu valor. Porque lá atrás, lá no livro de Gênesis, teve um camarada que a vida dele valia tão pouco, que ele disse assim: eu matei um homem por me ferir e um mancebo por me pisar. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Lembram desse versículo? Quem não lembra, anote num cantinho para procurar. Isso anota, não lembra, né? Não tem problema não lembrar. O problema, gente, não é não lembrar e nem não saber. O problema é não se interessar, tá bom? Esse é o problema. Então, dá uma marcadinha e depois dá uma bugada, o que vocês acham, tá bom? Então, quando Deus diz não matarás, Ele está valorizando a vida humana. Um homem não pode matar o outro, porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Quem mata um homem é como se matasse um pedaço de Deus, se isso é possível. Então, a mesma Bíblia que diz não matarás, também diz que quem tirar a vida do homem, pelo homem será tirado. Fica uma coisa que você precisa entender em detalhes. Não é para matar, mas quem matar o outro, a Bíblia autoriza a pena de morte. E no caso do acidente, haviam cidades de refúgio para que a pessoa se refugiasse, para
para escapar do vingador do sangue. Sai uma discussão, o camarada vai se defender e mata para se defender. Havia cidades de refúgio onde ele corria para lá e ficava lá dentro da cidade de refúgio, ele não saía da cidade, não podiam matá-lo lá dentro, porque ele tinha se refugiado, tinha pedido asilo. É isso? Então a questão do não matarás é uma questão muito profunda, que eu costumo discutir quando eu leciono ética. Vocês vão ter essa matéria, nós vamos discutir um pouco sobre a pena de morte, sobre esse negócio de não matarás. E o ódio aí, gente, o ódio pode significar amar menos. Às vezes a palavra ódio, ela não tem o significado de você ter ódio, é você amar menos. Você deve amar mais a Deus do que ao seu pai e à sua mãe. Amar menos. Às vezes o odiar, o aborrecer, significa amar menos. Então tem que tomar cuidado com essas questões. O ódio no coração, ele provoca problemas espirituais e psicológicos também. E às vezes até somatiza no corpo. A pessoa guarda tanto ódio, guarda tanto rancor, que começa a aparecer doenças no corpo da pessoa. Chamada doença psicossomática. Ela começa a oprimir a mente, daqui a pouco está manifestando no corpo. Pessoas que têm mancha roxa, mancha roxa no corpo, somatiza. Pressão alta, muitas vezes ela é psicossomática. Nem sempre ela vem só da má alimentação e da falta de exercício. Às vezes a pressão ela fica alta do guardar o rancor, estar nervoso, estar odiando. Então, tem que tomar cuidado com tudo isso. Mas onde é que eu quis chegar quando eu pedi para vocês lerem? Vocês perceberam que aí está dizendo que tem tempo para todas as coisas, não é? Só que tem todo tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então, essa expressão debaixo do sol, anotem bem, porque quando chegar no livro de Eclesiastes nós vamos trabalhar esse mesmo assunto. A expressão debaixo do sol quer dizer do ponto de vista humano. Tudo isso que ele falou aí, que tem tempo para tudo isso, é do ponto de vista humano. E isso aí é um perigo, porque coloca as coisas do ponto de vista humano na cabeça. Eu conheci um irmão que você falava para ele assim, vamos orar na igreja das 11 à meia-noite. Vamos orar na igreja todos os dias, ou 2 dias por semana. Vamos orar na igreja das 11 à meia-noite. Ele te respondia, eu vou orar para ver se Deus quer que eu vá orar. Com base nesse negócio de há tempo para todas as coisas. E eu quero falar para vocês, eu não vou lembrar os versículos, até porque depois, provavelmente, eu volto nesse assunto. Mas eu não vou lembrar os versículos, mas eu vou lembrar os pontos, tá? Então, está dizendo que tem tempo para todas as coisas. Eu vou comentar com vocês que isso é do ponto de vista humano, tá? A Bíblia é divinamente inspirada, o livro de Eclesiastes é divinamente inspirado, mas quando ele fala que há tempo para todas as coisas, é do ponto de vista humano. Do ponto de vista divino, tem coisas que não há tempo. Primeira coisa que não há tempo, para orar. O apóstolo Paulo diz orar sem cessar. Então, tem tempo determinado para orar? Por quê? Porque orar não é uma coisa humana, não entra nesse ponto de vista humano. Tem tempo para ler as Escrituras? Não, é sempre tempo de ler as Escrituras. Deus disse para Josué, medita nas Escrituras de dia e de noite, sempre. Então, primeira coisa é orar, segunda coisa é orar, a segunda, meditar nas Escrituras, a terceira é pregar a palavra de Deus. Paulo diz para Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo, ou seja, pregue sempre. Pois não. O tempo de amar e de aborrecer não existe, né? Tem que amar constante, ou não? Então, esse tempo de amar e de aborrecer aí,
está nesse texto é porque é do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, nós amamos e às vezes nos aborrecemos também. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós superemos os aborrecimentos e continuemos amando. É por isso que está justamente num texto que está falando do ponto de vista humano. Tá? Porque a gente tem que começar a aprender direitinho quando a Bíblia fala uma coisa do ponto de vista humano. Mas é inspirada por Deus? É inspirada por Deus. Mas a perspectiva, o ponto de vista é humano. Faltou um, não é isso? Repete aí para mim. A primeira é orar, a segunda é meditar nas Escrituras, a terceira é pregar a palavra e a quarta é ser cheio do Espírito Santo. Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha o verbo como é que está, enchei-vos. Além de ser um verbo no imperativo, ele é uma ordem, enchei-vos. Além de ser imperativo, ele ainda denota uma ação contínua. Enchei-vos hoje, enchei-vos amanhã, enchei-vos depois. Então, 4 coisas para que não há tempo determinado. Orar, meditar na palavra, pregar a palavra e ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia, então, contradiz a própria Bíblia. Salomão está dizendo que tem tempo para tudo e tem 4 coisas que não tem tempo, não é isso. É a questão do ponto de vista. Salomão está falando do ponto de vista humano e esses textos que eu citei estão falando do ponto de vista divino. Então tem sempre que ficar atento, muito atento. Depois, quando eu entrar nos livros, eu vou voltar nesses versículos, tá? Tem um que virou até música. Irmã Jaci, veja para nós, vamos ver se eu estou bom de memória. Jó, capítulo 7, versículo 14. Vê o que está escrito para nós, por favor. Jó 7,14? Jó 7,14. Então me espantas com sonhos e com visões. Já sei que eu errei. Vou tentar só uma vez. Inverte. Lê 14:7. Se eu não acertar, eu vou citar o versículo e depois vocês procuram. 14:7 de Jó. Porque há esperança para a árvore que se foi cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Então, aí é na hora que o teólogo fica chato, né? Porque fizeram uma música, essa música ela me irrita quando eu ouço ela. Uma música que o pessoal vai falar, minha esperança. Gente, torceram a Bíblia até, desculpa a expressão, até sair sangue. Porque o texto está dizendo aí que a esperança é para a árvore, não para o homem. É por isso que esses livros, para se pregar neles, tem que ter cuidado, não pode isolar versículo. Em nenhum lugar da Bíblia pode se isolar versículo. Nos livros poéticos, então, é que não pode mesmo, tá bom? Não pode isolar versículo no livro poético. Está dizendo que há esperança para a árvore, para o homem não. Lê o texto todo aí. Lê todo. Jó 14, né? 14, verso 7. Segue a partir do verso 7. 14:7. Porque não há esperança para a árvore que se foi cortada. Porque não há o ar. Ainda se renovará. Irmã, já sei, começa o versículo de novo. Porque não há esperança, para a árvore.
Não há esperança. Porque há Porque esperança. há esperança. Então, lê para nós, por favor. Tudo bem, relaxa. Porque há. Respira fundo. Vai lá. Se você soubesse que eu estava dizendo. Vai lá. Porque há esperança para a árvore que se foi cortada, ainda se renovará, e não cessarão o seu renovo, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó. Ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta. Mas morto o homem. Ó, para aí. Mas, gente, todas as vezes que vocês encontrarem, vai aqui, ó, meu narizinho aqui. Todas as vezes que vocês encontrarem a palavra mas, não é mais, não, tá? É mas, sem o i. Todas as vezes que vocês encontrarem a palavra mas, todavia, porém, contudo, entretanto, seja na Bíblia Sagrada ou em qualquer outro livro, mas vamos falar da Bíblia, pare e aumente a sua atenção, porque vai mudar o assunto. Mas, isso aí em português é chamado de conjunção adversativa subordinativa. Ela vai subordinar uma parte à outra, vai juntar, mas trazendo uma ideia contrária, uma antítese. Tá? Por isso que ela se chama adversativa, conjunção subordinativa adversativa. Toda vez que você vê o mas, aumente sua atenção. A esperança para o mas o que? Depois, continua depois do mas. Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está? Olha aí, como é que você me pega uma passagem dessa e faz um hino para falar de esperança se o texto está falando é de monte? A esperança para a árvore, para o ser humano não. O ser humano morreu, acabou. Do ponto de vista de Eclesiastes, porque em Eclesiastes, o tema central de Eclesiastes é debaixo do sol, não é isso? Nós acabamos, eu não acabei de dizer para vocês que essa é a palavra-chave de Eclesiastes, debaixo do sol. Então, se é debaixo do sol, é do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, o homem morreu, acabou. Acabou. Ah? Acabou. O 12, o pessoal fala assim, ó, Jó, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céu. Não acordará e nem se erguerá de seu sono. Aí, ó, aí ainda tem outro perigo, porque aí o pessoal pega uma coisa que não é doutrina, é uma coisa do ponto de vista humano e prega o sono da alma aí. Diz que o homem dorme e só acorda no juízo final. Quando você vai para o Novo Testamento, não tem sono da alma. Então, esses livros não são para fazer doutrina. Esses livros são para nos servir de exemplo, de experiência, de erro, de acerto, de forma de pensar, de forma de se comportar diante de Deus. Mas fazer doutrina, tirar escatologia, antropologia, soteriologia desses livros, só vai arrumar problema. Mas no próprio versículo 10 fala, né, que mas morto o homem é consumido. Morto o homem é consumido, ou seja, do ponto de vista humano que ele está falando. Ele não está falando que depois do homem morto ele vai prestar conta para Deus. Não é Hebreus 9, 27. Ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso vem juízo. Não, ele disse que acabou. Porque do ponto de vista, ele está falando do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano realmente acabou. Eu estou falando de a inconveniência de se pegar um hino para falar de esperança e pegar um versículo que quando você continua lendo dá rolo. Você quer ver? Para a gente não ficar só em Eclesiastes, Jó, capítulo 6. Se eu não acertar o versículo, eu vou falar e depois vocês procuram em casa. Jó, capítulo 6. Que o meu forte é lembrar o que está escrito, mas não lembrar com exatidão o endereço. Jó, capítulo 6, verso 8. Jó capítulo 6, verso 8. Quem dera
que se cumprisse o meu desejo. Para aí. Quem dera que se cumprisse o meu desejo. Eu estava começando a minha carreira de professor, de professor, e um aluno meu estava começando a carreira dele de pregador. Aí ele chegou para mim todo alegre e falou: olha que versículo lindo, o tema da festividade que eu vou pregar. Aí deu só esse pedacinho, senão eu vou brigar com você. Quem dera que se cumprisse o meu desejo. Pessoal, que coisa linda, uma festa de ciclo de oração. Quem dera que se cumprisse o meu desejo. Lê o resto agora. E que Deus me desse o que espero. Continua. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e me acabasse. Jó está pedindo a morte. Me acabasse comigo. É a morte que ele está pedindo ou não é, minha gente? É. Como é que eu pego isso aí, coloco um tema de festividade, ciclo de oração e isola o versículo? Quando eu mostrei o resto do versículo para o pregador, ele murchou. Então tem que tomar cuidado. Um amigo meu, deixa eu parar com isso, para continuar nos slides aqui. Mas o que eu disse para vocês, que vocês teriam uma surpresa quanto à profundidade e o perigo desses livros. Não disse para vocês na aula passada? Estão se surpreendendo ou não? Sim. Um certo amigo meu, ele encontrou o nome da mulher de Jó. Ele conseguiu encontrar. Será que eu lembro? É o nome da mulher de Jó, o cara encontrou. Deve ser capítulo 1, verso 10, me parece. Jó. É boa, né? Capítulo 1, verso 10. Porventura, tu não cercaste. Não é esse não. Não é esse não. Traz aqui, por favor. Traz aqui. O senhor já ouviu a história do mundo, né? Eu já li. Já leu? Sobre a... Eles pensam que era do nome dela, né? Mas não dá para pensar, não, camarada. Tem que ser muito ruimzinho de interpretação. Estou pensando. Ele está falando, ele está dizendo o seguinte: eu não vou encontrar não, eu vou citar, senão vai tomar muito tempo procurando.